Olá, o tema da aula de hoje são os princípios constitucionais tributários. Esse tema ele é muito importante nas disciplinas que tratam do direito, mas especialmente importante no direito tributário, uma vez que qualquer tributo que desrespeite esses princípios será um tributo inconstitucional, ou seja, o contribuinte, o sujeito passivo, não deverá ou não precisará pagar este tributo, de modo que esse tema ganha um contorno muito mais importante do que em outras disciplinas. Outro princípio, que é considerado também uma garantia fundamental ao contribuinte, chama-se princípio da anterioridade, uma das garantias consideradas pelo Supremo Tribunal Federal como cláusula pétrea da Constituição. Este princípio, ele estabelece o marco inicial em que poderá começar a produzir efeitos a lei tributária que criou ou que aumentou um tributo. Vamos examinar, então, o texto da Constituição sobre esse tema. Constituição Federal, artigo 150. Inciso 3º, a linha B, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3º, cobrar tributos. A linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. O princípio da anterioridade, portanto, estabelece que o marco inicial da produção de efeitos da lei tributária que tiver criado um tributo ou aumentado um tributo já existente, o marco inicial será sempre o exercício financeiro seguinte. Em outras palavras, o ano seguinte. A lei tributária, portanto, que tenha aumentado ou criado um tributo, só poderá começar a produzir efeitos a partir do exercício seguinte, do ano seguinte a que a lei foi publicada. Uma dúvida que merece destaque a respeito do princípio da anterioridade é se a lei que modifica os prazos de pagamento do tributo, no sentido de diminuí-la, se ela está ou não sujeita ao princípio da anterioridade. O Supremo Tribunal Federal sumulou a questão na súmula 669 e disse que este aspecto não precisará respeitar o princípio da anterioridade. Evidentemente que a doutrina não concorda com essa posição, mas a súmula do Supremo Tribunal Federal praticamente pacificou a questão. Quanto às exceções ao princípio da anterioridade, nós sabemos que existem tributos que, por sua urgência e necessidade, especialmente em função do fim a que se destinam, instrumentos de política econômica, industrial, financeira, eles precisam produzir efeitos imediatamente e, portanto, são consideradas exceções ao princípio da anterioridade, como já eram exceções também ao princípio da legalidade. Quanto aos impostos, as exceções referentes aos impostos, nós temos novamente como exceções imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, relativamente às alíquotas. As alíquotas desses impostos podem ser alteradas e produzir efeitos imediatamente, não precisam aguardar o ano seguinte. Uma outra exceção ao princípio da anterioridade diz respeito ao imposto extraordinário de guerra, prevista no 154.2 da Constituição Federal. Esse imposto, por razões óbvias, também poderá produzir efeitos imediatamente à publicação da sua lei, não necessitando aguardar o exercício financeiro seguinte. É importante ressaltar aqui que a exceção não se refere apenas à alíquota, mas a todas as características desse imposto. Uma outra exceção ao princípio da anterioridade diz respeito ao empréstimo compulsório, mas apenas ao empréstimo compulsório previsto no artigo 148, inciso 1, que se refere à calamidade pública e guerra externa, guerra declarada ou iminente. Ora, por razões óbvias que também a criação de um empréstimo compulsório, nessas condições, ela precisa arrecadar recursos imediatamente, sem poder aguardar o ano seguinte para essa arrecadação. É importante ressaltar, entretanto, que, no caso do empréstimo compulsório, nos referimos não apenas a alíquotas, mas sim a todas as características desse tributo. A última exceção ao princípio da anterioridade diz respeito à contribuição de intervenção no domínio econômico. Esta exceção, ela
se refere, entretanto, apenas à alíquota dessa contribuição. A alíquota da contribuição de intervenção no domínio econômico, ela pode variar através de decreto, como nós já vimos, e produzir efeitos imediatamente. Novamente, sem precisar aguardar o ano seguinte para que a arrecadação do aumento ou, do aumento da alíquota efetivamente possa acontecer. Dentro das exceções que nós acabamos de ver, eu gostaria de destacar como muito importante a exceção das alíquotas do ICMS. Isto é muito importante, pessoal. As alíquotas que são excepcionadas quanto ao princípio da anterioridade no que se refere ao ICMS são apenas aquelas que incidam sobre combustíveis e lubrificantes. Portanto, os demais produtos sobre os quais incida o ICMS, eles deverão aguardar o exercício financeiro seguinte para produzir efeitos. E isto é muito importante. ICMS que incidir apenas sobre combustíveis e lubrificantes são exceções. Os demais não estão contemplados como exceção da anterioridade, como acabamos de ver. Anterioridade nonagesimal, ou dos 90 dias. Esta garantia é uma espécie de variante do princípio da anterioridade que nós vimos há pouco. Ela se refere a alguns tributos que precisam aguardar necessariamente 90 dias para começar a produzir efeitos. Vamos examinar o que diz o texto da Constituição sobre o tema. Constituição Federal, artigo 150, inciso 3º, alínea C, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3º, cobrar tributos. Alínea C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Este princípio da anterioridade nonagesimal, ele veio a acrescer garantias ao contribuinte, uma vez que, além do princípio da anterioridade clássica, que nós vimos há pouco, os tributos, como regra, deverão respeitar também o princípio da anterioridade nonagesimal. Esta anterioridade nonagesimal, portanto, exige ou determina que, quando for aumentar a carga tributária, seja criando um tributo que não exista, seja aumentando a carga tributária de um tributo já existente, é necessário que, como regra, se aguarde 90 dias para que se possa produzir efeitos este aumento de carga tributária. É necessário em justa posição com o princípio da anterioridade clássica que nós vimos há pouco. Portanto, esses dois princípios estarão justapostos para determinar o marco inicial do aumento do tributo, ou do aumento da carga tributária. Temos exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, e elas estão previstas no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. São elas o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o imposto de renda, o imposto extraordinário de guerra. Também temos exceções quanto a outros tributos. O empréstimo compulsório previsto no artigo 148.1 da Constituição, de calamidade pública e guerra externa, também, a toda evidência, é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Temos ainda mais duas exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Trata-se da fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Portanto, se os estados e os municípios quiserem modificar a base de cálculo desses impostos, no sentido de aumentar, no sentido de elevar a carga tributária, poderá fazê-lo sem observar o princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, sem aguardar os 90 dias para tanto. Importante lembrar que o princípio da anterioridade nonagesimal, antes previsto apenas para as contribuições sociais, no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, agora se tornou regra geral, na medida em que a emenda 42 de 2003, como vimos, acrescentou a linha C ao artigo 150.3 da Constituição. Depois de examinar as exceções do princípio da anterioridade nonagesimal, devemos destacar que o IPI não está entre essas exceções.
E, portanto, pessoal, é importante ressaltar, e isso é muito importante, que o IPI, embora seja exceção ao princípio da anterioridade, não é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, de forma que o aumento da carga tributária no que diz respeito ao IPI deve aguardar 90 dias para ser aplicada, embora os efeitos possam ser produzidos no mesmo ano.